O Império Persa, no, por volta do ano 530 a.C., ele começou a se expandir pelo Oriente, uma expansão principalmente para o leste, mais para o Oriente, chegando até a Índia e pro Ocidente, para o Oeste, né? Até a costa do Mar Egeu. Essas expansões foram feitas pelos imperadores, né? No final dos anos 500 a.C., o imperador era o Dário I. Ele chegou a tomar o poder das cidades gregas que ficavam na costa ali, na costa ocidental, colocando ali para governar tiranos, né? Mas tiranos que não eram gregos, eram persas, né? Eles estavam ali para funcionar, para fazer com que as cidades-estado gregas que estavam ali funcionassem como as províncias persas. A Pérsia era dividida em províncias, né, que chamadas de satrápias, que eram governadas pelos representantes do rei, né, os sátrapas, que tinham a função de ordenar a população, estabelecer um exército para controlar essa população, né, e mandar as riquezas para o tesouro real. Os metais preciosos, as commodities em geral, né? Mandar para o tesouro real do Império. E essa expansão territorial enorme cobriu então uma grande população, né? O Império Persa era o maior império do mundo antigo, naquela época. O maior, o mais poderoso, né, militarmente, e o mais rico. O rei, ele não se colocava como Deus, mas se colocava como um agente de Deus, né? Do Deus supremo da religião persa. A religião persa era o zoroastrismo, né? E tinha os deuses e tinha um Deus supremo, e o rei era o representante desse Deus. E ele queria que passar uma imagem de não humano. Ele não era Deus, mas também não era humano. Porque a escultura que havia dele o representava de uma forma maior, né? Veja o filme, uma boa representação é o filme 300 de Esparta, que conta de uma luta que vai acontecer depois, alguns séculos depois, entre os espartanos e os persas. Você vê o rei da época, o rei persa, o rei Xerxes, ele tinha uma estatura muito maior do que a do homem normal. Então a escultura do rei Dário era um tamanho grande. O tapete vermelho que era desenrolado, que existia, né, para que ele passasse, ninguém poderia pisar naquele tapete. Ele usava um robe roxo, hobbies roxos, né, esplêndidos. Na presença dele, os súditos, os servos, tampavam assim, ó, o nariz e a boca, para não respirar o mesmo ar que o rei. O rei gostava de agradar também os seus servos e a nobreza, oferecendo jantares para 15 mil pessoas, né? Mas ele comia atrás de uma cortina, para que não o vissem. O rei persa, ele
é, ele deixava claro que ele era superior a todos os outros homens e que todos os homens dos outros povos eram inferiores a ele. Pois bem, foi, foi com esse cara que os atenienses se meteram. Logo com ele. Não podia ser com outra pessoa? Hum? Os atenienses que tinham sido invadidos por Esparta, lembra? A pedido da oligarquia local, que não queria que o Cleístenes fizesse as reformas democratizantes. Aí os atenienses expulsaram os espartanos, fizeram que eles passassem esse vexame público. Mas aí, pra quê? Né? Os espartanos começaram a ficar hostis contra os atenienses. Os atenienses hostis com medo dos espartanos. Os atenienses foram pedir ajuda, foram fazer uma aliança entre iguais com o rei persa. Os atenienses cruzaram o mar Egeu, enviaram emissários lá para Sardis, né? Uma das províncias persas, para pedir ao governante local uma aliança entre iguais. Os atenienses faziam alianças nesses termos iguais. Eu te ofereço uma coisa, você me oferece outra coisa. Né? Nós somos iguais, a gente troca. Quando eles propuseram isso pro governante lá de Sardis, qual é o nome do lugar? Sardis, ali na Anatólia, que fica no Oriente, próximo ao Mar Egeu, tá? Não é no Oriente lá para dentro. Quando esse representante viu esses emissários atenienses falando assim: o que é Atenas? O que é isso? Não conheço. Atenas era insignificante internacionalmente, apesar dos atenienses acharem que não, né? Ia demorar um pouco ainda para existir o Império Ateniense. Atenas ainda era desconhecida. Aí o persa poderoso, né, falou: olha, para o reino faz, para você fazer aliança com o rei, não vai dar, né? O rei vai proteger vocês. Vocês vão enviar, trazer pra gente um símbolo de terra e de água, tá? Aí esses emissários atenienses, não entendi por que disso não. Símbolo de terra e de água. Eles não conheciam os persas, assim como os persas não conheciam eles, né? Aí eles conversaram, pesquisaram um pouco e descobriram: esse símbolo de terra e de água era dado para o representante do rei persa como um símbolo da submissão, um símbolo de que o seu território era pertencente ao rei persa, de que a sua vida, a vida dos habitantes desse território eram pertencentes ao rei persa. As riquezas, então, entrega logo, são dele. Os atenienses, os embaixadores, queriam fazer a aliança, queriam voltar para casa com a aliança feita. E entregaram esse símbolo, concordaram com a aliança. Quando voltaram para casa, a Assembleia, lembra que Atenas ela tinha Assembleia, ela tinha o Conselho, né?
a Assembleia reunia, era mais democrática, né? Reunia a maior parte da população, independente do nível de renda. Quando os embaixadores chegaram para a Assembleia Ateniense e falaram o que tinha acontecido, eles falaram assim: mas vocês estão malucos? Dá uma demonstração assim da nossa submissão ao rei, o rei persa, que a gente não conhece direito. A gente não é submisso a ninguém, né? A gente faz alianças entre iguais. Bem, olha só, vamos deixar isso quieto. Não vamos mais falar no assunto. Não vamos mais voltar lá na Pérsia para pedir nada, né? E eles vão esquecer da gente. Se eles vierem aqui, a gente fala: olha, rompemos o acordo, tá? Somos iguais a vocês, rompemos o acordo aqui, tá? Sinto muito. Mas tudo tá bom. Só que o rei Dário, o rei persa, não sabia desse rompimento dos atenienses. Para ele, os atenienses ainda eram submissos a ele e estavam devendo pagamento para ele, devendo riquezas para ele. O rei Dário começou a mandar exército, marinha, para o território ateniense e outros territórios gregos para pegar metais, comida, pegar homens, né? Pegar armas e homens do exército, de infantaria. As cidades gregas, cidades-estado, começaram a ficar apavoradas com esse grande poder. O exército persa, como o império cobria um grande território, ele abrangia populações que falavam línguas diferentes e que tinham formações para se defender diferentes, armas diferentes. Era difícil organizar um exército, né? Mas eles conseguiam organizar o exército e os enviou para Atenas e para outras cidades-estado gregas, né? Aconteceu o que não se imaginava que fosse possível, que aquelas cidades-estado gregas, hostis umas com relação às outras, se uniram. 31 cidades-estado gregas se uniram para combater os invasores. Então a gente vai ter o confronto entre essa população grega, né? 31 cidades-estado gregas vão confrontar os invasores persas. Como é que vai se dar isso, hein? Você veja, né? Como era diferente a relação do rei persa com os seus súditos para a relação entre um governante grego e com sua população, né? O rei persa não era Deus, mas era algo divino. E ele era um predador, né, da sua população e de outras. Assim que ficou sabendo que havia uma cidade naquela terra desconhecida, lá na Grécia, que se sente indefesa diante de outra, por que não vou lá pegá-la para mim, hein?
por que não cruzo o mar Egeu e começo a me expandir pro lado de lá? Mais pro oeste, mais pro ocidente. Por que não? Né? Esse era o interesse do rei persa, aumentar o seu território, aumentar o mundo que ficava sob os pés dele. Os atenienses, assim como os outros povos da Grécia, não queriam, não eram imperialistas, né? Ou não dessa forma. Não dessa forma avassaladora, né? Que vai ser vista com o rei persa. Ou, pelo menos a relação do tirano da ateniense e com a população não era de submissão, né? Ele organizava a religião, organizava os exércitos, mas a população participava da política, né? Nas assembleias e no conselho. Na assembleia e no conselho. Então a gente vai ver o embate entre Grécia e Pérsia, vai ser um embate também entre mundos diferentes, né? Um mundo que lidava de uma outra forma com a política, cada mundo lidando de uma forma diferente com a política, né? Então no próximo vídeo a gente vai ver mais sobre esse conflito.